Olá, pessoal! Aqui de volta para apresentar mais uma palestrante desse primeiro dia de evento do primeiro COBIASE, primeiro Congresso de Biologia Animal e Vegetal, online, que é a professora Neila Cristiane Rodrigues de Oliveira. Ela que é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Prodema UF, possui especialização em Ensino de Genética pela Universidade Estadual do Maranhão. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, faz parte de grupos de estudo de pesquisas ambientais do Maranhão, que é o GEPAM, do Instituto Federal do Maranhão, possui experiências com fauna edáfica, ensino de ciência, educação ambiental e mudanças climáticas. E a palestra dela será Emergência Climática, Ameaças às Espécies Animais e Vegetais. Agradeço à professora Neila por ter aceito o convite e passo agora a palavra para você. Desejo a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos e a todas. Sou a professora Neila Oliveira. É um prazer estar com vocês nesse momento, que a gente está isolado em casa devido à pandemia. Então, espero que todos estejam bem. Nada melhor do que partilharmos um pouco de conhecimento e aprendizado nesse momento tão difícil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Junielso da Silva pelo convite. É sempre um prazer. E parabenizar a Bio10 Digital pela iniciativa de promover um evento como este, o Congresso de Biologia Animal e Vegetal. Escolhi o tema Emergência Climática, Ameaças às Espécies Animais e Vegetais, porque eu trabalhei com mudanças climáticas na minha dissertação de mestrado, não sobre as implicações desse fenômeno na fauna e flora, mas fiz levantamento sobre a relação das mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. As mudanças climáticas são alterações no clima ao longo de períodos comparáveis, podem ter causas naturais ou por forças externas, como as ações antrópicas, afetam diretamente os serviços ecossistêmicos, como acesso à água, produção de alimentos, a saúde e o meio ambiente, devido ao aumento da pressão sobre os recursos aliados ao processo de urbanização, industrialização e desenvolvimento econômico. A sociedade contemporânea está convivendo com 3 emergências importantes. Primeira, a crise na saúde. Destaque vai para a pandemia Covid-19, que desde o início de 2020 nós estamos buscando a melhor forma de vencê-la, já foram desenvolvidas vacinas, mas a crise ainda se alastra pelo Brasil e pelo mundo. Segundo é a crise da perda da biodiversidade, acarretando fluxo migratório, extinção de espécies, diminuição na distribuição geográfica em decorrência do aumento da temperatura, das queimadas, dos desmatamentos, que as espécies não conseguem se adaptar. Terceira, a crise climática. Já tem sido o tema central de várias discussões e eventos internacionais, ambientais e climáticos, mas segundo dados do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, a temperatura do planeta continua aumentando e as consequências para a população humana e biodiversidade serão desastrosas. Um grupo de pesquisadores da Universidade da Austrália desenvolveram um conceito central do sistema do planeta Terra, para compreender o funcionamento e como manter o equilíbrio. Então, delimitaram 9 fronteiras planetárias. A gente consegue observar aqui nessa imagem as 9 fronteiras. Destas, 3 já foram ultrapassadas. As 9 fronteiras são mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, ozônio, ciclo biogeoquímico do nitrogênio e fósforo, uso da água doce, mudanças no uso da terra, biodiversidade, poluição química e concentração de aerossóis na atmosfera. As 3 fronteiras que já foram ultrapassadas são elas: as mudanças climáticas, ciclo biogeoquímico do nitrogênio e biodiversidade. Então, é preciso uma corrida contra o tempo para desenvolver medidas urgentes de mitigação, principalmente para diminuir os impactos das ações humanas nas emissões de gases de efeito estufa,
decorrentes principalmente de atividades como a pecuária, o processo de industrialização, urbanização com crescimento populacional e desenvolvimento econômico, que são características do sistema que prevalece na nossa sociedade desde o século XV, que é o sistema capitalista, que atende uma sociedade voltada ao consumismo e geração de lucro. Agora nós iremos ver um pouco das implicações das mudanças climáticas nas plantas. De acordo com o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o padrão geral prevê que muitos biomas poderão experimentar uma duração de estações secas com temperaturas exponencialmente altas. Então, as mudanças climáticas elas estão afetando diferentes tipos de ecossistemas. Vão afetar principalmente a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e estão afetando também a floresta amazônica. A gente tem visto dados alarmantes com relação à perda da biodiversidade na Amazônia, com o índice de queimadas e desmatamentos. Então, nós teremos estações secas prolongadas em algumas áreas e chuvas torrenciais em outras áreas. Então, a gente vai ter esse desequilíbrio e aumento da temperatura. Por isso, alguns autores até consideram, utilizam a expressão que a Amazônia está passando por um processo de savanização da Amazônia. E as espécies nativas sofrerão esses impactos. Tanto as espécies vegetais como as espécies animais sofrerão esse impacto. No caso das espécies vegetais, como o açaí, que é uma espécie tradicional importante na economia da região norte do Brasil, deverá ter sua distribuição natural ampliada. Mas essas novas áreas, elas que possuem a porção climática adequada para a adaptação dessas espécies, elas já estão no arco do desmatamento, que o desmatamento tem se alastrado muito pela região Amazônia. Todas as populações naturais, por exemplo, de jaborandi, que é uma planta medicinal nativa da Amazônia, serão perdidos com o decaimento da adequação climática, ou seja, vão existir poucas áreas que serão adequadas à adaptação dessas espécies. E se as espécies elas não conseguem se adaptar a esse novo padrão ambiental e climático, ou elas sofrem fluxos migratórios, ou elas acabam entrando num processo de extinção. Contudo, se houver uma conservação dessas áreas, desses habitats naturais, dessas espécies, forem protegidas, né, com processos de construção de unidades de conservação, área de proteção ambiental, ou forem restauradas, é provável que essas espécies persistam em longo prazo. No Cerrado, mostraram que as projeções do clima futuro devem ser especialmente severas no que tange às plantas, como a possível desaparecimento de certos hábitats. No final do século, espécies, como a gente pode observar aí, que são bem conhecidas, né? Como a mangaba, tem nessa imagem aí que a gente observa, e a nica, poderão ter mais de 90% da distribuição atual reduzida. E também com relação ao pequi, que trará implicações, a redução na quantidade e o decréscimo também da diversidade genética, que pode acarretar também problemas econômicos. Modelos de distribuição do clima futuro revelam uma possível redução de 25% a 50% das espécies de angiospermas. As espécies arbóreas de floresta seca poderão expandir a distribuição geográfica em porções ocupadas atualmente por savanas e florestas úmidas. Então, são algumas alterações que vão ocorrer nesses ecossistemas em decorrência das alterações climáticas. Atualmente, a Mata Atlântica, né, que é o bioma que tem menos de 12% da cobertura vegetal nativa, resultado justamente da degradação ambiental, fruto do crescimento econômico e populacional que aconteceu durante os últimos 5 séculos, né? Os impactos da mudança do clima também podem proporcionar diferentes padrões no que cerne as espécies de bambu do gênero Merostax. Agora nós veremos um pouco das implicações das mudanças climáticas nos animais, na fauna.
No mundo, cerca de 20% das espécies estão sobre algum nível de ameaça, de acordo com o IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. No caso do Brasil, muitos vertebrados endêmicos poderão ter sua distribuição ainda mais restrita nos cenários futuros, porque eles demandam de uma maior área de floresta para eles conseguirem ter alimento suficiente para eles poderem se desenvolver e reproduzir. Então, se o Brasil está perdendo essas áreas naturais de floresta, então muitas espécies não conseguirão se adaptar, não conseguirão sobreviver, principalmente essas espécies de grande porte, que demandam de uma maior área vegetal. Algumas espécies sofrerão um processo de redução dessa distribuição geográfica, por exemplo, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, jacu de barriga castanha, papa-mosca de costas cinzentas, serão algumas das espécies também afetadas, além de muitas outras que eu não trouxe aqui, mas que também serão afetadas. De forma geral, a biodiversidade será afetada por essa problemática das mudanças climáticas. É esperado que a combinação de mudanças do clima e a redução da cobertura vegetal, né, resulte nesse declínio demográfico das espécies, inclusive das espécies do gênero Calicebus, que é um primata de porte médio, conhecido popularmente como sauá ou guigó, no leste do Brasil. Então, serão afetadas diretamente por essa problemática das mudanças climáticas. Então, essas espécies, quando elas perdem essa cobertura vegetal, esse habitat natural, se eles não conseguirem se adaptar às novas condições climáticas e ambientais, aí a gente vai ter uma problemática com relação à conservação dessas espécies. A gente vai perder muita também a questão da diversidade biológica, da variabilidade genética dessas espécies, que elas vão acabar entrando num processo de extinção. Na Mata Atlântica, prevê uma distribuição de até 45% da distribuição geográfica de aves endêmicas e ameaçadas, né, de extinção. Estudos recentes indicam que algumas espécies terão reduções de 80% dessa distribuição geográfica nesse clima atual, com esse aumento da temperatura. Por exemplo, o jacu de barriga castanha, que é um grupo variável que habita principalmente as áreas florestais, sofrerá esses impactos também. A situação é parecida também no caso da papa-mosca de costas cinzentas, né, que terá um decréscimo de 22% a 75%, se sucederá a tempos viradouros, né. O desmatamento pode ter repercussão imediata, né, porque justamente essas aves, elas precisam de uma área vegetal ampla, elas poderem sobreviver, buscar recursos naturais e sofrer o processo de desenvolvimento e reprodução. Então, se essas áreas elas são devastadas, são queimadas, são desmatadas, elas vão alterar todo esse equilíbrio ambiental. Quando a gente fala em mudanças climáticas, é muito comum a gente associar e pensar em espécies sensíveis como os anfíbios, né? Eles conseguem ter essa percepção porque são espécies sensíveis. Então, investigações mostram uma redução da distribuição geográfica dos anfíbios na Mata Atlântica. Alguns terão seu habitat clinicamente adequado até o final do século, porque justamente por essas alterações climáticas, os anfíbios não conseguem se adaptar a essas novas condições. Porque os anfíbios eles têm características que tornam mais sensíveis às alterações ambientais, né? Então, principalmente da temperatura, devido à sua fisiologia e o comportamento, que eles alteram de acordo com a temperatura. Eles precisam de água para a sua reprodução e pelo menos de microambientes mais úmidos. Então, eles precisam estar em contato com esses ambientes mais úmidos. E isso significa que alterações, por exemplo, na precipitação e na disponibilidade de água devem reduzir essa biodiversidade. São um dos eventos extremos que a gente tem observado nas mudanças climáticas, que são justamente as mudanças nesses índices pluviométricos e a temperatura cada vez mais alta. Mesmo as espécies arborícolas, né, que possuem uma ampla distribuição, elas também deverão sofrer uma adequada redução dessa área no futuro bem próximo, devido às alterações climáticas. Com relação aos répteis, as populações costeiras, né, de serpentes
elas possivelmente terão uma diminuição ou até mesmo desaparecerão, se elas não conseguirem se adaptar a essas novas condições. Espécies que requerem ambientes mais especializados ou têm menor capacidade de dispersão serão as mais vulneráveis, são as que serão mais atingidas desses efeitos. Isso acontece também com as serpentes, com os padrões das serpentes também do cerrado, onde 70% ocorre um recuo de até 70%, né? Espera-se um recuo de até 70% até 2050 da extensão de ocorrência original dessas serpentes. Com relação a coral, por exemplo, estima que a contração da distribuição e o deslocamento da alta adequabilidade para áreas de transição, ou seja, essas espécies vão ficar em uma área de ecótono, de transição entre o cerrado e a caatinga. São efeitos justamente do aquecimento e da temperatura. As implicações das mudanças climáticas nos insetos, por exemplo, de acordo com o ICMBio, né, pesquisas indicam que borboletas, por exemplo, a borboleta palha está vulnerável à extinção devido à perda de habitat. Ela tem perdido o seu habitat natural e não tem conseguido se adaptar a outros ecossistemas. Então, isso vai acarretar problemas, chegar até um processo de extinção. Com relação às abelhas, né, que as abelhas têm um papel importantíssimo nos serviços ecossistêmicos e no equilíbrio dos ecossistemas, processo de polinização, né? A abelha, ela sofre uma ruptura do processo de reprodução, causando problemas de manutenção dessa espécie. Poderá ter também uma perda de área, né? Estima-se de 93,7%. Isso elas terão que se deslocar para a região norte do cerrado, elas vão ter que se deslocar, ou seja, vão sofrer fluxos migratórios para outras áreas. Um processo que tem sido muito relacionado às mudanças climáticas é justamente a extinção de espécies, que é o extremo. Redução de 4% da porção climática adequada, por exemplo, para o guigó de Coimbra Filho. Então, se ele não tem um espaço adequado para a sua manutenção, para a realização da sua sobrevivência nesse local, ele tem que procurar, ele tem que se deslocar, ele sofre um fluxo migratório. Se a espécie não se adapta, ela, de certa forma, ela quer buscar um novo local para poder sobreviver. Então, é uma espécie que está em perigo de extinção, porque como isso tem acontecido nos mais diferentes ecossistemas, então é um problema globalizado. E as pequenas populações estão mais sujeitas à extinção local, justamente porque algum evento extremo que aconteça com aquelas populações, elas vão acabar dizimando aquelas populações locais. Então, quanto menor a população, se acontecer algum evento extremo, elas são mais atingidas e mais difícil de se recuperarem, né, a esses eventos. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma problemática também com relação às mudanças climáticas que tem causada no ambiente marinho, com relação à nossa biodiversidade marinha, que é o processo de acidificação dos oceanos e o branqueamento dos corais. Grande parte do gás carbônico, né, do dióxido de carbono que é emitido na atmosfera, esses gases de efeito estufa, eles são capturados pelos oceanos, que vai tornar esses ambientes ácidos, que é um fator que causa também, junto com isso, a acidificação do oceano e o aumento da temperatura, representam uma grande ameaça a esses organismos marinhos, principalmente aos recifes de corais, que são extremamente sensíveis a variações de temperatura das águas oceânicas. Os ecossistemas recifais, eles têm essa percepção na variação da temperatura e eles sofrem diretamente esse desequilíbrio com relação a essa biodiversidade, o que pode causar uma perda da biodiversidade local. Sofrendo o processo que nós chamamos de branqueamento dos corais, que está relacionado justamente às perdas das algas fotossintetizantes, que são as zooxantelas,
presente nos tecidos corais e que são responsáveis justamente por essa coloração. Por isso que os corais têm essa coloração tão bonita, são bem coloridos, é justamente devido a essas algas ou xantelas presentes no tecido dos corais e são responsáveis pela produção de componentes orgânicos, que servem de alimentos aos corais. Então, com esse processo de desequilíbrio, com o aumento da temperatura e a acidificação dos oceanos, tem causado morte, tem causado problemas com relação a essas algas e tem causado o branqueamento dos corais. Então, essa é uma problemática que tem acontecido também nos ecossistemas marinhos, devido às mudanças climáticas. Então, o aquecimento do planeta, questão do efeito estufa, é um evento natural que é essencial para a manutenção da biodiversidade e na vida do planeta. Então, o aquecimento do planeta ele vai acontecer e ele deve acontecer de qualquer forma para a manutenção da vida. Sem esse aquecimento, não tem como haver essa grande biodiversidade que a gente tem no planeta Terra. Mas o que tem acontecido? É justamente o aumento dessas emissões tem agravado esse processo. Então, o aquecimento do planeta ele tem acontecido de uma forma mais intensa, em um espaço de tempo menor do que os especialistas, os cientistas tinham pensado antigamente. Então, esse processo está acontecendo de uma forma bem acelerada. O aumento da temperatura, por exemplo, se a temperatura do planeta aumenta em 1 grau Celsius, isso pode ocasionar um desequilíbrio enorme em relação em relação à biodiversidade, porque algumas espécies elas são bem sensíveis, elas não conseguirão se adaptar. Então, a gente vai perder muito da biodiversidade, a gente vai perder a variabilidade genética com relação a isso e vai causar um desequilíbrio no planeta Terra. Porque a gente sabe que cada espécie ela desempenha um papel importantíssimo no ecossistema. Então, se a gente começa a perder muitas espécies, a gente vai causar outros problemas ecológicos. Então, esse processo ele é natural, mas quais atividades que têm intensificado? Estudos já apontam que as ações antropogênicas, inclusive dados do relatório do IPCC de 2014, apontam que as ações antropogênicas estão intensificando esse fenômeno. Mas interessante notar é que as pessoas elas reconhecem o aquecimento global. Assim, não é algo novo. Todo mundo sabe o que é o aquecimento global, o que é que acontece, as consequências. Mas poucas pessoas elas não querem mudar seus estilos de vida em decorrência desse fenômeno. Talvez pela complexidade do tema ou por eles não conseguirem ainda perceber isso no cotidiano. Mas é preciso, assim, medidas urgentes. É por isso que eu trouxe a expressão emergência climática, porque não é uma coisa para a gente pensar para amanhã, é uma coisa que é para ontem. A gente realmente precisa de ações urgentes, de tentar mitigar o máximo que a gente puder essas ações humanas que estão intensificando as mudanças climáticas. Pensar em atitudes individuais, mas atitudes coletivas, né, com movimentos que possam mitigar esses efeitos no ambiente, por exemplo, coisas que a gente pode fazer em relação à diminuição do desmatamento, uma coisa que a gente pode trabalhar realmente para buscar formas de diminuir o desmatamento no Brasil, diminuir os focos de queimadas, diminuir a poluição dos oceanos. Então, são coisas que a gente pode trabalhar em conjunto, que a gente pode trabalhar principalmente. A gente pode trabalhar isso na escola, a gente pode trabalhar isso na comunidade. Inclusive, no meu trabalho de mestrado, eu fiz uma pesquisa com relação a... Eu fiz uma pesquisa nas escolas municipais de Teresina, que tem a política pública Convida, né? Que é Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis, que é uma política pública que foi criada no Brasil, surgiu em 2004. Ela surgiu, assim, a ideia surgiu em 2003, após a conferência que teve em Brasília, né, com os estudantes, os professores e os ambientalistas para trabalhar essa problemática ambiental. Mas começou a ser implementada no Brasil em 2004, justamente para a gente trabalhar a questão dos temas socioambientais na escola. Justamente a intenção inicial era a implementação da Agenda 21 na escola, trazer as ideias, né, de uma escola participativa que une escola e comunidade, com ideias de sustentabilidade, trazer
as ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a escola. Então, a partir da pesquisa que eu fiz de mestrado, eu fiz uma pesquisa com os educadores, né, dessas escolas de Teresina que possuem a Convida. A gente fez uma avaliação para entender como as mudanças climáticas têm sido trabalhadas nesse ambiente da escola. Então, eu pude perceber que é preciso realmente ampliar essa discussão, porque assim, a discussão sobre as mudanças climáticas ainda é muito sucinta. Dá a ideia como se ela fosse uma coisa ainda do futuro. As mudanças climáticas, como a gente pôde observar naquele esquema que eu mostrei para vocês aí, das fronteiras planetárias, já foi ultrapassada. Então, não é algo do futuro, é algo que já ultrapassou. Então, a gente precisa correr contra o tempo e buscar medidas e formas da gente tentar mitigar isso, buscar atitudes mais ecologicamente corretas, que busquem ideias de sustentabilidade. Então, é cada um começar a fazer sua parte e a gente trabalhar isso junto também com a coletividade. Trazer isso para a escola, para a família, para a comunidade, de forma que a gente possa buscar formas de tentar reverter esse quadro. Porque no ritmo que a gente está indo com relação ao desmatamento, às queimadas, à poluição dos oceanos, a gente observa dados alarmantes. Então, vários outros casos também que a gente viu no Brasil, por exemplo, derramamento de óleos, né, nas praias, a contaminação, a morte de várias espécies. Então, isso é uma perda irreparável, porque muitas espécies da nossa biodiversidade, elas ainda nem foram descobertas. Então, se a gente começa a destruir essa biodiversidade antes mesmo de ser conhecida, é uma problemática ambiental irreparável. Então, é realmente isso. Eu quero deixar para vocês refletirem mesmo assim, sobre isso, que eu acho que a gente tem que partir de uma reflexão para tentar mudar as nossas atitudes com relação ao meio ambiente e pensar as mudanças climáticas como algo que não é do futuro, é algo que está acontecendo no presente. E o futuro para nossas futuras gerações pode ser um futuro desastroso, né, com relação às emissões de gases de efeito estufa, se tornar um planeta inabitável, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar e buscar a melhor forma da gente reverter esse quadro, para pensar num planeta mais sustentável e equilibrado. É isso, pessoal, uma boa noite e obrigada aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.